everybody, Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá pessoal, professora Michelle aqui, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje nós vamos falar de verb tenses, ou seja, tempos verbais. E o nosso foco especificamente dessa aula é o presente, tá? Então nós vamos falar de formas no tempo presente. Para vocês, terceirão, que estão caminhando aí para uma preparação para Enem e vestibular, falar de verbos, reconhecer os verbos, identificar os tempos verbais é muito importante e vai te ajudar bastante na interpretação textual. Tá? Quando você identifica, por exemplo, que um texto está no presente, você sabe que é algo atual. Se o texto é predominantemente no passado ou no futuro, você tem noção que é algo que já aconteceu ou algo que está sendo previsto, que ainda pode acontecer. Então, são noções temporais que te ajudam bastante no contexto da interpretação textual, tá bom? Nosso roteiro, então, nós vamos fazer uma introdução sobre verb tenses, que são os tempos verbais em inglês. Eu sei que quando a gente fala de verbo em português é um pesadelo, porque é bem complexo a estrutura da língua portuguesa. A boa notícia é que no inglês é mais simples, tá bom? Podem acreditar. Depois nós vamos falar do simple present, que é o presente simples, e depois do present continuous, que é o presente contínuo. Ou seja, vamos ver duas formas de presente nessa nossa aula de hoje. Bom? Então vamos lá. Verb tenses. It's a verb-based method. É um método baseado em verbo. Sempre que a gente fala de tempos verbais, obviamente o nosso foco é verbo. São usados para indicar tempo, time, tempo, e às vezes a continuação ou a completude de uma ação. Então, dependendo do tempo verbal, você vai ter esses dois tipos de informação. Primeiro, a questão temporal, se é presente, passado ou futuro, e segundo, se é uma ação completa ou uma ação inacabada, se é uma ação finalizada ou uma ação em continuidade. Tá? Os verbos são usados para descrever ações ou estado em relação ao tempo em que se fala. Nós fazemos a medição de presente, passado e futuro a partir do momento em que se fala ou o momento em que aquela comunicação é feita. Os tempos verbais se referem à ação em uma sentença que acontece em algum lugar, né? Se ela aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais em inglês, eles podem ser totalizados em 12 tempos verbais. Nossa, professor, isso tudo. Então, olha só. Nós temos, na verdade, 3 tempos apenas, tá? Então, quando se pensa em 12 tempos verbais, é porque nós estamos combinando quantos tempos existem e que tipo de ideia esses tempos expressam. Tá? Então, nós vamos dividir assim, tempo e aspecto. Tá? Por que são 12? Porque tem 3 tempos e tem 4 aspectos. Então, 3 vezes os 4, a gente chega aos 12, que é essa totalidade dos tempos verbais. Então, quantos tempos existem, professora? Passado, presente e futuro. Os 3 tempos que a gente já conhece, que a gente está acostumado. Tá? Quantos aspectos, quer dizer, quantas formas que eu posso utilizar para expressar o presente, o passado e o futuro? 4. O simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. Tá? Todos esses aqui, com certeza, em algum momento, vocês estudaram. O simples, o contínuo e o perfeito. O perfeito contínuo nem sempre a gente chega, porque são tempos verbais bastante complexos que demandam uma composição de vários verbos juntos. Tá? Então, eles são pouco utilizados no processo de comunicação do dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos focar nas duas formas do presente, o simples e o contínuo. Iniciando pelo simple present. Para que nós usamos o presente simples? Para começar, simples quer dizer que ele é o mais básico. Ele é o do dia a dia. É aquele que nós usamos com maior frequência. Então, o presente simples ele é usado para expressar um hábito
ou uma ação frequentemente repetida. Então, quando você quer dar a ideia de coisas que você faz na sua rotina, no seu cotidiano, nós vamos usar o presente simples. Eu corro, eu como, eu durmo, eu viajo, eu estudo. São ações que você pratica no seu cotidiano. Também se usa o presente simples para falar de verdades universais e fatos. O que é uma verdade universal ou um fato? É uma coisa que não muda, não importa o tempo. Então, se você diz, por exemplo, a Terra é redonda, é um fato, tá? E isso não muda de hoje para amanhã, para depois, para a semana que vem, tá bom? Então, nós temos, quando se fala de verdade universal ou de um fato, situações que são invariáveis, tá bom? Quando você fala, por exemplo, o ser humano precisa de oxigênio para sobreviver, é um fato. O ser humano precisa de oxigênio hoje, no presente, ontem, no passado, amanhã, no futuro. É um fato, então não muda, por isso você usa o presente. Quando você usa o presente simples, é comum nós observarmos advérbios de frequência, tá? Often, frequentemente. Seldom, raramente. Sometimes, às vezes. Never, nunca. Always, sempre, tá bom? E aqui você tem uma linha temporal, porque o presente, quando você comunica ações que fazem parte do seu cotidiano ou verdades universais e fatos, elas passam por toda uma cronologia. Você consegue expressar isso no passado, atualmente e no futuro para falar de uma verdade universal. Exemplos de presente simples. She goes to work every day. Ela vai para o trabalho todo dia. They always eat lunch together. Eles sempre almoçam juntos. Olha o sempre aqui, ó, o advérbio de frequência. Snow falls in December in New York. A neve cai em dezembro em Nova York. É um fato. Para eles, o inverno bem definido, sempre em dezembro, neva lá. Water boils 100 degrees Celsius. A água ferve quando ela atinge 100 graus Celsius. É outro fato, tá? Então, é uma verdade universal. Você vai falar isso tanto no presente, no passado ou no futuro. Observaram que o verbo aqui está destacado? É uma palavra só. Tá? Isso indica o presente simples. Quando nós falamos de estrutura de frase, como é que as frases vão ser montadas? Isso é uma coisa que o inglês tem bem fixo, tá bom? Não tem uma variação como acontece em português, de você colocar um sujeito no final da frase, no começo da frase. Em inglês, essas estruturas elas são bem definidas. Então, frases afirmativas em inglês começam pelo sujeito, um verbo e o complemento, que pode ser um objeto, um predicativo, depende do contexto. Frases negativas, mesma coisa, mais o não. E aí vocês observaram o auxiliary verb. Quando nós falamos de tempos verbais, nós temos duas modalidades, dois tipos de verbos. Verbos que têm autonomia por si só de criar pergunta e negação, como é o caso do verbo to be, mas a maioria dos verbos, que são verbos que indicam ação, eles não fazem isso. Então, para você criar a negação e a pergunta, a gente tem que usar verbos auxiliares. Por que ele tem esse nome? Porque ele ajuda a criar pergunta e negação. A função dele é essa, é ajudar a criar perguntas e negativas. Na forma interrogativa, a gente começa pelo verbo auxiliar, depois o sujeito e depois o verbo. Viu que tem uma troca de lugar, aquela regrinha de X que a gente aprende lá no verbo to be? E na forma interrogativa, como a gente já sabe, tem que ter um ponto de interrogação no final, porque é uma pergunta, tá? Não importa se é em inglês ou português, o pontinho está lá. Quando a gente fala de conjugação de verbos, em inglês, lembra que eu falei, professora, verbo em português é difícil. Porque no português nós temos o que a gente chama de desinências verbais. Você combina o pronome com o verbo, né? Eu canto, tu cantas, ele canta e assim por diante. Em inglês isso não acontece, tá? Em inglês, para todos os pronomes, quando eu vou conjugar verbo, a única coisa que eu preciso fazer é tirar o to. O que é o to? O to é aquela partícula que a gente usa antes do verbo para indicar que ele não está conjugado, que ele está no infinitivo. To be, ser ou estar. To go, ir. To eat,
comer. Então, se eu tiro o to, automaticamente eu estou conjugando o verbo. I play, eu jogo. You dance, você dança. We wash, nós lavamos. They study, eles estudam. Tá? Quando eu tenho as terceiras pessoas do singular, quando o sujeito é ele ou ele ou ela para coisa, objeto e animal, aí eu tenho que fazer uma alteração no verbo. Qual é a alteração? Regra geral, acrescentar S. Então, quando você vê um Szinho no final de um verbo, quer dizer que aquela ação foi praticada por ele ou ela. He plays, ele joga. She dances, ela dança. Quando o verbo termina em CH, SH, X, O, Z ou S, aí eu acrescento ES. Ao invés do S, ES. E quando o verbo termina em Y, precedido de consoante, eu tiro o Y, coloco I no lugar e depois eu acrescento ES. Isso é conjugação de verbo em inglês, tá, pessoal? Ou seja, eu só repito o verbo para todas as pessoas e aí, no caso das terceiras pessoas do singular, eu acrescento alguma coisa. Eu acrescento o S, eu acrescento o ES, tá? Então, observa que, em comparação com a língua portuguesa, bem mais simples. Só repetir o verbo, tiramos o to e acrescenta o S apenas na terceira pessoa do singular, tá? Formas interrogativas e negativas, como eu mencionei na introdução, elas não fazem sozinha. O verbo não troca de lugar com o sujeito. O que a gente precisa é de um verbo auxiliar. Verbo auxiliar é um verbo que ajuda. Ajuda o quê? Fazer pergunta e fazer negação. Na forma interrogativa, que é a pergunta, o verbo auxiliar vem primeiro. Forma negativa, o verbo auxiliar vem acompanhado do não em inglês. Qual é o não? Not. Quando eu junto ele, fica don't ou doesn't. Qual é a diferença? Do, verbo auxiliar, eu uso para todos os pronomes, com exceção das terceiras pessoas do singular. Para ele, ela ou ela para coisa, objeto e animal, eu uso does. Por quê, professora? Porque a gente aprende que no presente simples, na terceira pessoa, se o verbo termina em O, eu acrescento ES. Bom? Então, do you dance samba? Você dança samba? Does he watch TV series? Ele assiste série de TV? Do they study English? Eles estudam inglês? Então, nesse caso, o verbo auxiliar não tem tradução. Ele aparece só para desempenhar a função de ajudar. Ele não significa nada em português. A função dele é só para ajudar na estrutura da língua. Eu não danço hip hop. Ela não assiste comédias. Nós não estudamos espanhol. Então, quando ele vem acompanhado do não, a tradução dele vai ser não. Bom? Agora nós vamos falar do outro tipo de presente. Presente contínuo. Presente contínuo, de novo, o nome já dá algumas pistas para a gente. Contínuo quer dizer continua, tem um progresso. A ação ela tem um andamento, tá bom? Então, o presente contínuo é usado para descrever uma ação que está em progresso naquele momento, que está em andamento. Eu normalmente posso usar alguns marcadores temporais. At this moment, neste momento. Hoje, este ano. E a diferença entre o presente simples e o presente contínuo é que o presente contínuo é uma ação temporária. Ela está acontecendo agora, nesse momento, mas em algum momento ela vai parar. O presente contínuo, o presente simples, que nós vimos anteriormente, é uma ação que tem uma continuidade no sentido de fazer parte da rotina da pessoa. Ela é uma ação permanente. Ela faz parte do contexto da vida diária daquela pessoa. Eu como, eu durmo, eu estudo, são ações que fazem parte da minha rotina. Eu estou estudando, é uma ação que eu estou praticando agora, neste momento. Eu estou falando, é uma ação momentânea. Em algum momento eu vou parar de falar, tá? O presente contínuo é formado pelo verbo to be, e aí a gente lembra do verbo to be, ó. Am para a primeira pessoa, are para o plural ou para a segunda pessoa e is
para as terceiras pessoas do singular, mais um verbo que termina em ing. Esse ing nos verbos equivale para nós em português ao gerúndio, é aquela ação em andamento. Living, morando ou vivendo. Eu estou morando em São Paulo, mas eu posso me mudar em breve. Então, é uma ação que neste momento está acontecendo. You can talk. You are fixing the sink right now. Você não pode falar. Você está consertando a pia neste momento. Então, é uma ação que está em andamento. She is typing a paper for her class. Ela está digitando um relatório para a aula dela. Tá? Então, typing indica essa ação em andamento ou em progresso. A estrutura do presente contínuo, pessoal. Essas estruturas a gente sempre vai falar nas nossas aulas porque elas ajudam bastante na organização da frase, tá? Então, no presente contínuo, frase afirmativa começa com o sujeito. Aqui eu tenho o verbo to be e depois o verbo principal. Sempre tem que ter os dois juntos, tá? Presente contínuo. Uma ação é o verbo de ligação, que é o verbo to be, am, are ou is, e a outra ação é o gerúndio, é a ação propriamente dita que a pessoa está praticando naquele momento. Frase negativa, eu preciso do não, que vai aparecer depois do verbo to be, e na frase interrogativa, regrinha de X, troca de lugar, verbo com sujeito. Verbo vem para frente e sujeito vem depois. Professora, não precisa de verbo auxiliar? Não, porque já tem o verbo to be. O verbo to be faz a função de verbo auxiliar. Ele desempenha esse papel de criar as negativas e as interrogativas. Tá? Olha como fica a conjugação. Tá? O que mudou? Só o verbo to be. Tá? Percebam que o que muda nas frases é a conjugação do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está e assim por diante. O verbo com ing fica igual para todo mundo. Eu estou lavando, tu estás lavando, ele está lavando e assim por diante. Tá? Mesma coisa com y precedido de consoante, só colocar o ing no final. Vamos ver agora algumas regrinhas para se acrescentar o ing. Se a palavra termina em tira o coloca ing. Se a palavra tem uma sílaba só ou duas sílabas e ela é tônica, aí foi em CVC, né? Consoante, vogal e consoante, dobra a última consoante e acrescenta o ing. Se o verbo termina em ie, eu troco o ie pelo y e aí eu acrescento o ing. São algumas particularidades, tá bom? Que a gente vai se familiarizando com o estudo. E aqui são as formas interrogativas e negativas. Se eu quero fazer pergunta, o verbo vem primeiro, o sujeito vem depois. Se eu quero negar, o não vem depois do verbo. Lembra que o não em inglês sempre vem depois do verbo auxiliar ou verbo de ligação. Por isso que existem as contrações. Eu só posso contrair se eu tenho essa junção, verbo e o não em inglês. Am I sleeping too much? Eu estou dormindo demais? Are you going to school? Você está indo para a escola. Is she playing basketball? Ela está jogando basquetebol. Ações em andamento, tá? Eu não estou dormindo o bastante. Eu não estou dormindo o suficiente. Eu não estou indo para a praia. Eles não estão estudando francês. Ações em andamento na forma negativa. E aqui, para a gente colocar em prática, para a gente ver todo esse conteúdo na prática, primeiro a gente trabalha a conjugação na terceira pessoa. O que é a conjugação na terceira pessoa do presente simples? Acrescentar S, ES ou IES. Regrinha geral, verbo terminou em E, S no final. Like é gostar. Ele gosta, he likes. Mesma coisa, he makes. Ele faz. Verbo terminado em O. O que eu faço com verbos terminados em O? ES no final. He goes. Ele vai. Olha o caso do Y, ó. Y precedido de consoante, como try e study, tira o Y e coloca IES. E o Y precedido de vogal, regra geral no final. Só colocar o S depois do verbo. Então, aqui fica she tries. She studies.
Outros casos, drink, drive e meet, só seguir a regrinha geral, colocar o S no final. He drinks, ele bebe. She drives, ela dirige. He meets, ele encontra. Tá bom? Pessoal, a gente encerra por aqui hoje. Fiquem bem, se cuidem e bye, bye.